ao Senhor Jesus, amém? Coloque-se de pé no seu lugar, feche seus olhos, começa a falar com Deus, peça para Deus trazer algo novo para a sua vida essa noite. Fala com Deus, fala: Deus, traga algo novo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Amém? Ore ao Senhor, peça para Ele, fala: Deus, purifica-me, Senhor. Fala: Deus, lava as minhas vestes para que eu possa, Senhor, chegar até a Tua presença com as vestes limpas, vestes de louvor. Ora com Deus no seu íntimo, peça perdão para Ele. Fala: Senhor Deus, perdoe os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, Senhor. Fala: Deus, eu confesso a Ti que eu sou falho, assim como, ó Deus, ó Pai, como uma criança eu me achego a Ti, Senhor, pedindo perdão. Me pegue no Teu colo, Senhor, me acaricia, Senhor. Fala isso com Deus. Fala: Senhor Deus, eu quero me sentir amado, eu quero me sentir amada. Fala: Deus, eu estou carente de amor, eu estou carente de amor de Pai. Feche seus olhos e fala com Deus. Fala: Deus, eu quero experimentar algo novo do Senhor essa noite. Deus, eu quero algo novo vindo do Senhor para a minha vida. Hey. Aleluia. Declara essa canção ao Senhor. Antes de eu respirar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu falar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Levante suas mãos aos céus e declare: oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 90. Declare ao Senhor: só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor. Tu és impressionante. Declare: inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Levante suas mãos aos céus e declare: oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
impressionante o teu amor. Ei. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Fala isso com o Senhor. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Levante suas mãos aos céus e declare: traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Só a igreja declare: oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ainda nesse espírito, fecha seus olhos e fala para Ele, fala: Senhor Deus, eu vou deixar na cruz todo o meu passado. Fala: Deus, eu vou levar na cruz, Deus. Vou deixar na cruz, Deus, aquilo que passou. Eis que tudo se fez novo. Amados, não perca essa oportunidade. Fecha os teus olhos e fala com o Senhor. Declare: sua morte ali na cruz, se entregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Declare: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Declare: tua morte ali na cruz, se entregando minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Levante as suas mãos aos céus e declare: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Se eu olho pra você,
eu corro pra você, o seu amor me chama. Sim, eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Se eu confio, eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. se eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Se eu confio, declare, eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. levante as suas mãos e declare: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sim, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, eu corro pra você, seu amor me chama. Espírito Santo de Deus, essa noite Ele quer que você deixe na cruz o seu passado. Ele quer que você deixe na cruz tudo aquilo que passou, toda aquela vida de frustração, de pecado. E Ele fala para você: deixa na cruz e corre para os braços do Senhor. O Senhor Jesus, essa noite Ele te chama. Corre para os braços dEle. Oh, aleluia. Oh, Senhor. O Senhor Jesus está de braços abertos. Deus Pai está de braços abertos, falando: vem, vem noiva minha, vem filho meu. Declare o refrão dessa canção como se fosse uma oração ao Senhor. Declare: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho Pra você, corro pra você, teu amor me chama e eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olha pra Deus, olha pra Deus essa noite. olho pra Corre você, pra Ele, corro pra se você, Deus te chama. seu amor me chama. Sim, Deus. Fala isso pra Ele. Fala: Deus, eu corro para os teus braços, Senhor. Fecha os teus olhos. Fala pra Ele, fala: Deus, eu corro para os teus braços, Senhor. Fala: Deus, o que eu tenho, Deus? Deus, o que eu tenho a não ser o teu amor, Senhor. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem
eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Levante as suas mãos aos céus e declare: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Levante suas mãos aos céus e declare: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Eu abro mão, sim, Deus, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. O que fazer, Deus? O que fazer? Pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Essa canção é o mais profundo da adoração, é o mais profundo da entrega ao Senhor. Essa canção a gente fala que a gente abre mão, fala: Deus, eu abro mão dos meus planos,
Deus, eu abro mão das minhas vontades, Senhor. Eu abro mão de estar nos lugares que eu quero, Senhor, para estar no lugar que o Senhor quer que eu esteja. Deus, eu abro mão dos meus sonhos para que eu sonhe os teus sonhos. Fala, Deus, eu abro mão das riquezas do mundo, Deus, para que o Senhor me dê as riquezas dos céus, para que o Senhor me dê as riquezas do Senhor. Se você se sente íntimo do Senhor, a ponto de falar isso para Ele, fala isso para Ele. Fala, Deus, eu abro mão dos meus sonhos. Deus, eu abro mão dos meus planos, para eu viver os teus planos, para que eu possa viver os teus sonhos para a minha vida, Senhor. Para Deus, leve-me a um lugar, ó Deus, diferente. Leva-me, Deus, a um lugar mais alto da adoração. Leve-me a um lugar mais alto da intimidade com o Senhor. Declara esse refrão. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quantos aqui são apaixonados? Fala amém. Você é apaixonado? Fala amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Olá, irmãos e irmãs. Nesse momento nós vamos fazer esse pequeno vídeo para orientar a igreja do decreto que a prefeita de Lavras editou no dia 28, agora, antes de ontem, sexta-feira, 28 de maio, o decreto 15.792, que estabelece o lockdown e o toque de recolher em Lavras e afeta a igreja. Então, nós vamos falar sobre isso e também sobre reestruturações da igreja. Então, sobre o decreto em primeiro lugar. Esse decreto que foi emitido sexta-feira não cita a igreja explicitamente. O decreto não fala sobre os templos, sobre as igrejas, mas a prefeita, num comunicado que ela fez nas redes sociais, ela então pede a colaboração das igrejas e disse que o decreto, o lockdown, né, e o toque de recolher obviamente vale para as igrejas, também vale. Então ela disse que ela espera que as igrejas possam funcionar apenas virtualmente e também respeitando o horário do toque de recolher durante o tempo da vigência do decreto. E como nós somos orientados pela Bíblia a obedecer às autoridades enquanto elas não nos fazem pecar, né, ir contra a palavra de Deus, nós vamos obedecer, porque esse cuidado que a prefeita está tendo com toda a equipe, que cuida da saúde da cidade, em especial a questão da Covid, não é contra a palavra de Deus, pelo contrário, é até a favor da palavra de Deus. Então nós temos mesmo que colaborar, e com isso, começando hoje, nós não teremos mais, a partir de agora, né, estou falando agora 11h25, a partir de agora até o fim do decreto, até quando o decreto não valer mais, né, quando o lockdown e toque de recolher não valer mais, nossos cultos serão todos virtuais, ou seja, não permitiremos a presença de pessoas no templo nos horários de culto. Ficará aqui gravando só a equipe mínima necessária para gravar o culto, para fazer o culto virtual acontecer. Então, hoje à noite, por exemplo, hoje domingo, dia 30 de maio, não teremos o culto às 18 horas, não teremos, porque o decreto passa a valer a partir de hoje, 16 horas. Então, não teremos nem virtual. Durante o tempo do decreto, os cultos de domingo serão um só. Não teremos dois cultos virtuais domingo, um 9 horas e um 18. Enquanto for virtual, enquanto durar esse decreto,
envolvendo toque de recolher, inclusive. No domingo terá um culto só, o culto das 9 horas. Esse será o único culto de domingo a partir de agora. Quarta-feira será virtual no mesmo horário, 19h30. Mulheres será no mesmo horário, 19h30. Jovens e adolescentes serão no mesmo horário, 19h30 do sábado. E o Direto na Palavra continuará no mesmo horário, segunda-feira, 19h30, mas tudo virtual. A conferência Paixão Contagiante, que seria realizada agora dia 3 de junho, né, quinta-feira que vem, junto com um café e uma feijoada, está adiada. Ela vai acontecer, e feijoada, assim que o decreto permitir voltar à normalidade presencial. Então, ela está apenas adiada. As pessoas que fizeram sua inscrição, permanece inscrição para quando ela for realizada. Então, aguardem a divulgação de nova data posteriormente. O início presencial do Instituto Bíblico também está adiado, mas nós continuaremos a explicar o que é o Instituto Bíblico toda segunda-feira, 19h30, no canal do YouTube da igreja. Já começaremos a ter algumas aulas, vamos dizer assim, do Instituto Bíblico virtuais. Quando for revogado o decreto, a gente vai divulgar aí o início presencial do Instituto Bíblico. Você que quiser fazer, pode continuar aqui enviando para a nossa secretaria pedidos de informação e dizendo que você quer participar. No nosso canal do YouTube tem lá as instruções. Você já pode pegar na segunda passada e na segunda anterior. Já tivemos 2 segundas-feiras em que nós explicamos o Instituto Bíblico. Você pode ir lá para você ver e continuar assistindo, que a gente vai detalhando aí as matérias, o sistema, o tipo de estudante, tipo de matrícula, os cursos que serão feitos. 4. As demais programações previstas presencialmente na igreja ou estão automaticamente adiadas, como o início do Instituto Bíblico, a Paixão Contagiante, ou ocorrerão apenas na forma virtual, os cultos e, eventualmente, alguma outra atividade. 5º, a partir de segunda-feira, amanhã, 31 de maio, e enquanto durar as regras do decreto, todos os cultos serão somente virtuais e não serão abertas as portas do templo da igreja para a presença de pessoas durante os cultos. Apenas as pessoas que ministrarão nos cultos poderão adentrar no templo durante os cultos. Na época de segunda-feira, os cultos de quarta-feira, de quinta-feira, de sábado, de domingo pela manhã, serão todos virtuais. Apenas virtuais, enquanto durar os ditames do decreto. Em especial, domingo haverá apenas o culto das 9 horas, que será apenas virtual. No site da igreja, ibclavras.org, estão todas essas instruções por escrito lá, e você pode lê-las, relê-las, todas com tempo, com cuidado. Se você tiver dúvida, passa um WhatsApp ou liga para a gente na secretaria para a gente esclarecer. 6. As células da igreja deverão optar pela modalidade virtual também, durante a vigência das regras do decreto. E cada líder de célula deverá combinar com a supervisão de células, pastora Ruth, pastor Joel, por enquanto, e com as próprias células, o melhor modo de conduzir as células. 7. O pastorado, os ministérios, o diaconato, a secretaria, a tesouraria da igreja permanecem trabalhando normalmente, preferencialmente pela modalidade à distância, através do telefone ou WhatsApp da igreja, 992 50 45 33. Em especial, dízimos e ofertas poderão ser entregues pelas modalidades indicadas no site da igreja, na aba Contribua. Então, nós temos o site, lá no site você vai digitar no seu navegador ibclavras.org, vai aparecer a página da igreja, aí você vai ver um menuzinho lá escrito Contribua. A hora que você clicar nele, vai abrir todas as maneiras possíveis de você entregar dízimos e ofertas aqui na igreja. E você pode escolher uma delas, a que for mais conveniente para você, e proceder assim. Inclusive, se você não tiver dificuldade, não tiver facilidade ou disponibilidade nenhuma de vir à igreja, ou de ir a banco, ou qualquer uma das outras modalidades de entrega de dízimo e oferta, e quiser que a gente vá buscar na sua casa, a gente faz isso. Basta você ligar aqui ou passar um zap, e nós vamos providenciar ligado à tesouraria da igreja, de confiança, mediante recibo, e vamos buscar seu dízimo e a sua oferta.
Em especial, a oferta de alimentos para a formação de cestas básicas para famílias em necessidade, poderá ser feita, essa oferta de alimentos, levando os alimentos, trazendo os alimentos aqui no próprio templo, ou ligando para a secretaria, a semelhança de dízimos e ofertas, que nós providenciaremos uma maneira de buscar na sua casa, ou onde você indicar, os alimentos para a cesta básica. 8º, o expediente de atendimento presencial passará a ser somente à tarde, de 14 às 17 horas, de segunda-feira até sexta-feira. Então, nosso expediente externo, né, para atender pessoas que vêm aqui ao templo, que antes era de segunda a sexta, de manhã e de tarde, né, das 7 às 11, de 1 às 5, vai ser restrito agora. Vai ser só à tarde, de segunda a sexta, mas só à tarde, de 14 às 17 apenas. Fora isso, você pode passar o WhatsApp para o nosso 992 50 45 33, porque fica no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pode ligar também, que nós atenderemos você. Não deixe de se comunicar conosco, não podemos perder contato. Qualquer dificuldade sua, necessidade material, necessidade espiritual, emocional, qualquer necessidade, você nos comunica, para a gente poder ajudar você e atender você. 9º, reforçando, todos os cultos durante a vigência do decreto serão apenas virtuais, mas o atendimento pessoal, individual, será preferencialmente virtual, por telefone ou WhatsApp, mas poderá ser também presencial, se necessário, porque o decreto não proíbe que a gente, durante o dia, ande, né, para lá e para cá, não tem essa que dá, o toque de recolher, melhor dizendo, ele vale de 8 da noite às 5 da manhã, onde não se pode transitar a não ser em emergências. Mas durante o dia as pessoas podem transitar, não é proibido. Inclusive podem vir à igreja, né, para atendimento individual, não haverá cultos de aglomeração de forma alguma, será tudo individual, se necessário, presencial ou virtual. Além disso, também quero comunicar à igreja que nós estamos firmes e fortes na obra do Senhor, mesmo com todas as dificuldades externas e algumas internas, mas nós estamos firmes e fortes fazendo a obra do Senhor, né, porque a Bíblia diz que a gente deve ser sempre firme e abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Estamos no final dos tempos e algumas pessoas estão desanimando na fé, mas esse não é o meu caso, nem o seu. Jesus disse que, a Bíblia, na verdade, toda disse, Jesus e todos os apóstolos e profetas, que principalmente quando a gente vê que o fim está chegando, mais intensos, mais entusiasmados, mais firmes, mais perseverantes, mais santos nós devemos ser. Então, estamos caminhando nessa direção. Então, nós estamos, os ministérios estão funcionando, todos eles, graças a Deus, nós temos pessoas aqui na igreja de coração muito bom, de coração na obra, de lealdade, de estar junto, de fazer. E essas pedras preciosas estão aqui levando à frente a obra da igreja. Você também, que não tem essa possibilidade, nós entendemos isso, tem pessoas que têm mais tempo, mais forças, outras não têm tanto tempo e tanta força, porque estão no momento profissional que tem que dedicar muito ao serviço, ou então estão dedicando muito ao lar, à família, ou estão passando por outra limitação. Entendemos perfeitamente, né? Nós não julgamos as pessoas por performance, porque Deus não faz isso. Deus não ama mais quem tem melhor performance, né? Não é assim. Para aqueles que servem mais, lógico, Deus é justo, né? Mas não haverá diferença na salvação, na justificação, na salvação, para aqueles que não podem servir tanto. Somos igualmente salvos, somos igualmente filhos de Deus, somos igualmente amados pelo Senhor, independentemente se fazemos muito ou pouco, porque Deus não julga as pessoas pelo desempenho. O mundo julga pelo desempenho, Deus e a igreja não. Nós não julgamos uns aos outros pelo desempenho. Eu valorizo muito quem está se dedicando, porque a gente vê o esforço, mas isso não quer dizer que a pessoa que está mais restrita aos cultos, né, só assistir, só participar, ela tem menos valor. Não é verdade isso. O valor da pessoa não está no desempenho dela, o valor da pessoa está na pessoa. Ela é amada por ela mesma, independentemente da sua performance em desempenho.
E nós estamos avançando em todo vapor. Estamos trabalhando aqui para consolidar mais e mais a unidade e amor, né? Esse é o lema da IBCL para esse ano, né? Unidade e amor. Uma igreja que vive em unidade e amor. Uns pelos outros, para com Deus e para com o mundo, evangelizando o mundo. Em especial, nós temos alguns ministérios que estão sendo reestruturados. O Ministério de Adolescentes e Jovens, nós estamos reestruturando, né? Estamos reestruturando. Todos os nossos ministérios, eles têm uma equipe de liderança e uma equipe de auxiliar. Todos os ministérios são estruturados. Uma equipe de liderança e uma outra equipe de auxiliares. E essas duas equipes, a equipe de liderança e a equipe de auxiliares, trabalhando juntas, servem à igreja. A equipe de liderança de todos os ministérios é constituída de pastores de referência daquela equipe, líder daquela equipe, co-líder daquela equipe ao ministério, líderes de apoio e líderes de treinamento. E a equipe de auxiliares é o conjunto das pessoas que auxiliam. No Ministério de Adolescentes, nós temos como pastores de referência o pastor Joel e a pastora Ruth, líder, Gabriela, co-líder, Tati, e vai ser mantido. É exatamente isso aí, não tem mudança alguma. E os auxiliares são todas as pessoas que auxiliam lá o Ministério com adolescentes. No Ministério de Jovens, nós vamos alterar a liderança, né? Os pastores de referência, o pastor Marcelo e a pastora Nilma, continua sendo, sou eu e a Nilma, continuamos sendo os pastores de referência dos jovens. A liderança e a coliderança dos jovens nós vamos alterar. Nós vamos alterar e vamos ainda ter uma reunião hoje para conversar sobre isso, mas vai ser alterada. E a equipe de auxiliar dos jovens são todas as pessoas que auxiliam os jovens. Na verdade, o Ministério de Jovens, a ideia é que a gente não esteja trazendo muito peso para as pessoas que já estão nas lideranças dos jovens e de outros ministérios. Então, nós vamos ter aí, provavelmente, eu vou continuar como líder, vou assumir como líder dos jovens, junto com a Nilma, minha esposa, mas vamos ter aí os irmãos Ed, Maria Luísa, nos ajudando também nessa liderança, como líderes de apoio. E tem uma equipe de auxiliares, onde temos aí várias pessoas, vários irmãos, né, auxiliando nos jovens também. No louvor, o Ministério de Louvor, teremos uma mudança também, né? O louvor eu vou assumir como pastor de referência, eu e a Nilma. Já éramos, na verdade, continuamos sendo os pastores de referência do louvor, eu e a Nilma. O líder do louvor e co-líder será eu e a Nilma, eu serei líder do louvor e a Nilma co-líder. Mas nós vamos contar com apoio, né, como líderes de apoio, da irmã Berenice, e do irmão Ed e do irmão Well. Então, esses serão os líderes de apoio do louvor da igreja. E auxiliares serão todas as pessoas que participam ali do nosso louvor. Crianças também, nós vamos fazer uma reestruturação, Ministério de Crianças. Já começamos a conversar e vamos ter uma reunião aí no dia 9 de junho sobre isso, sobre essa reestruturação. Né? Os pastores de referência de crianças sou eu e a Nilma também. E nós vamos definir liderança, líder, co-líder, líderes de apoio e equipe de auxiliares. Sobre crianças, nós precisamos anunciar que nós estamos abertos a contribuições, pessoas que querem fazer parte da equipe de auxiliares. Se você quer ajudar com crianças, você pode falar, né, para a gente colocar você na equipe de auxiliares. O Instituto Bíblico Batista Central, ele é também uma reestruturação do Ministério de Ensino da igreja. Né? Eu já tenho falado lá, e vai acompanhando, que nós estamos reestruturando o Ministério de Ensino da igreja, vai atingir não apenas o Instituto Bíblico, mas vai atingir o Direto na Palavra e o culto de domingo de manhã também. Quando voltar à normalidade, nós vamos reestruturar também o nosso Ministério de Ensino, e vai atingir, inclusive, outras áreas. Né? O nosso CCM, que é o nosso Ministério de Ensino, ele está sendo reestruturado e vai ficar uma benção. O objetivo é que você conheça mais a palavra de Deus profundamente para o seu benefício e para o benefício das pessoas que você pode alcançar. Também o nosso irmão Beto vai nos deixar transferindo para São Lourenço, né, junto com a nossa irmã Raquel, fizemos o envio hoje. Então, a secretaria, como já anunciamos, o irmão Ed vai assumir por um tempo. A administração de infraestrutura vai ficar eu, o Ed, administrando isso, até a gente ter uma nova reestruturação, e nós vamos criar aqui a administração de processos,
Nosso irmão Ed vai assumir também, eu vou ajudá-lo. Nós vamos começar aí a ter administração de processos para melhorar os processos da igreja. O nosso irmão El também, eu estou convidando ele, dentro da possibilidade dele, não quero pesá-lo muito. Ele gosta muito dessa área, ele sabe muito ajudar em processos também. A nossa mídia está passando por aprimoramentos, e o nosso objetivo é melhorar o relacionamento virtual com você, né? Então, eu estou entrando um pouco mais no Instagram, no Facebook, vamos vincular isso com o Instagram e Facebook da igreja, playlists novas no canal, uma maneira de usar mais o WhatsApp e telefone, porque nós estamos vendo que o mundo está ficando cada vez mais virtual e nós temos que saber lidar com isso. Então, esses são os avisos, os anúncios, e vamos ficar firme, irmão, irmã, não desanime, não vigie a si mesmo, né, para você não deixar, né, faltar azeite na sua lâmpada, né? Você deve manter o azeite na lâmpada, que é o Espírito Santo em você, a palavra de Deus em você e a vinculação com o corpo de Cristo, né? Mesmo que seja virtual por um tempo, não deixe de estar vinculado e vinculado, né? Mesmo virtual, ele acende fogo, né? Ok? Vamos orar então? Você pode orar comigo pelos ministérios da igreja, reestruturação por esse tempo? Pai nosso, Pai Santo, eu oro junto com meu irmão e minha irmã agora e pedimos que o Senhor nos abençoe nessa reestruturação, abençoe as pessoas que estão assumindo novas funções, abençoa as nossas inteligências para que a gente faça a igreja funcionar melhor, nos abençoa nesse tempo de recrudescimento da pandemia, que ninguém aqui na igreja morra de coronavírus, nem com a vacina também haja sequelas, Senhor, e também espiritualmente que ninguém desanime na fé, ninguém caia em pânico, depressão por causa desses tempos difíceis. Pedimos que o Teu Espírito Santo fortaleça os irmãos e irmãs para passarem por esse tempo difícil e saírem dele melhor do que estavam antes. Esta é a nossa oração, a nossa fé, em nome de Jesus, em concordância. Amém. Sagrar nossos dízimos e ofertas ao Senhor agora. Você que tem aí o seu dízimo e a sua oferta, se é o seu dia de entregar ao Senhor, consagrar ao Senhor seu dízimo e a sua oferta, seu investimento no reino, sua semeadura no reino de Deus, vamos fazer isso. Você pode levantar sua mão, o seu envelope, consagrar. Pai Santo, consagramos nossos dízimos debaixo da palavra de Malaquias, capítulo 3, e nós fazemos como o Senhor nos ordenou fazer, nós fazemos prova do Senhor nos dízimos. Pedimos que o Senhor abra as janelas do céu, derrame sobre nós bênçãos sem medida, mesmo no meio da crise, e principalmente no meio da crise. Quando as portas da terra estão fechadas, o Senhor, que é o dono do céu, abre as portas do céu e derrama sobre nós a bênção aqui na terra, no meio da crise. Nós fazemos prova do Senhor e sabemos que o Senhor vai fazer isso, porque o Senhor é Deus fiel. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás naquilo que promete. Cremos e confiamos no Senhor, e por isso fazemos prova com alegria no coração, com fé, com confiança, sabendo quem é o nosso Deus, fiel, milagroso, capaz de operar maravilhas na nossa vida. Também fazemos prova do Senhor nos dízimos em relação ao devorador. Repreende, Senhor, tira a força do devorador, fecha esse ralo, estanca essa sangria, para que nós possamos ajuntar, para que possamos economizar, para que possamos capitalizar. Pai Santo, nós oramos também, fazendo prova do Senhor, ofertas, para que o Senhor faça com que o nosso trabalho seja produtivo, a nossa vida no campo não seja estéril. Queremos trabalhar e ver o resultado do nosso trabalho. E também dizemos que as pessoas nos verão felizes, porque a bênção será visível em nossa vida. E nós queremos aproveitar para evangelizar as pessoas das maravilhas do Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, o reino do Filho do seu amor. Oramos, Senhor, também pelas ofertas, com base em 2 Coríntios 9. Enriqueça-nos para toda generosidade, multiplica a nossa sementeira, para que, por meio da nossa generosidade, sejam tributadas muitas graças a Deus. Ofertamos com alegria no coração. Assim nós consagramos dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você que está com desejo, né, de participar de dízimos e ofertas no sustento da obra de Deus, e não sabe como, no site da igreja, ibclavras.org, está lá no menu Contribua,
todas as maneiras pelas quais você pode fazer a entrega do seu dízimo e a sua oferta. Tem várias e várias maneiras, inclusive Pix e maneiras. E, inclusive, você ligar para a gente busca em sua casa. Nós temos aqui pessoas da tesouraria da igreja, de confiança, que vão fazer isso mediante um recibo e vão trazer o seu dízimo e oferta. Algumas pessoas já estão fazendo isso há tempos, por uma dificuldade de sair de casa, por uma preocupação com isolamento social, mas elas querem manter aí a sua fidelidade. Então, você pode ligar aqui na secretaria da igreja, 992 50 45 33, que alguém vai buscar em sua casa, alguém de confiança da igreja, da diretoria da igreja, vai buscar aí, né, e mediante recibo, tudo correto. Muito bom. Eu quero compartilhar com vocês agora. Nós passaremos pelo Apocalipse. Vou pedir à nossa mídia que projete aquele banner que a gente tem aí. E eu quero aprofundar, né, com você esse estudo. A pergunta é: nós passaremos pelo Apocalipse? A igreja passará pela grande tribulação? A igreja sofrerá aquelas pragas do Apocalipse? Nós passaremos pelo Apocalipse? Aqui tem uma bomba atômica explodindo, né? E, na verdade, ela é muito pertinente falar de bomba atômica no tempo do Apocalipse, porque se você for no livro de Apocalipse e contar lá e calcular lá, porque lá fala os percentuais das pessoas que vão morrer durante a grande tribulação. E se você somar, dá mais de 60% da humanidade vai morrer num período aí de 7 anos aproximadamente. 60% da humanidade vai morrer por catástrofes de diferentes tipos, por guerras, por doenças, por falta de comida, por meteoritos caindo do céu, terremotos, pragas de insetos, até animais selvagens vão matar pessoas. Então, será uma coisa semelhante a bombas e bombas atômicas explodindo no planeta. Não acho eu que haverá explosões atômicas. As guerras que vão acontecer não serão atômicas, porque inviabilizaria a vida no planeta e o milênio tem que existir com a vida viabilizada. Então, eu não creio que os arsenais atômicos vão ser usados aí no período da grande tribulação, no livro de Apocalipse ali. Mas não precisa bomba atômica para matar muita gente. Basta uma doença violenta, mata mais que bomba atômica. Terremotos, maremotos, chuva de meteoritos e outras pragas e catástrofes podem matar mais que bomba atômica. Então, na verdade, essa figura aqui que a nossa mídia escolheu, muito pertinente. Será uma grande catástrofe, é uma hecatombe. É uma hecatombe. Matar 60% da humanidade é hecatombe. Hecatombe é uma desgraça muito grande, é uma catástrofe gigantesca, né? Então, o Apocalipse realmente mostra uma hecatombe no mundo. E a pergunta é: nós, igreja, ali nós é a igreja, eu e você que somos firmes com Jesus, igreja de Jesus Cristo, nós vamos passar pela grande tribulação, nós vamos sofrer essa hecatombe, nós vamos passar pela parte do Apocalipse, o que do Apocalipse nós vamos passar e o que nós não vamos passar. Então, esse estudo é nesse sentido. Então, eu vou começar com você e vou dizer para você que no estudo do livro de Apocalipse nós vamos construir aí pelo menos 4 certezas absolutas de coisas que vão acontecer. E vamos definir também, vamos dar uma resposta muito segura a essa pergunta. Nós vamos passar pelo Apocalipse, a igreja vai passar pela grande tribulação, sim ou não? Nós vamos chegar nessa resposta também. Vou começar, então, chamando a sua atenção que a volta de Jesus à Terra, que também é chamada de segundo advento de Cristo, é uma das promessas mais sólidas da Bíblia e é o evento escatológico mais importante de todos. O primeiro advento de Cristo foi quando ele veio há 2000 anos atrás, como servo sofredor, como aquele que deu a vida por nós. Esse é o primeiro advento. O segundo advento é a sua volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Então, a volta de Jesus, que é esse segundo advento, ele é o evento escatológico mais importante de todos. Não é o arrebatamento que é o mais importante, não é o milênio, não é nem a grande tribulação, não é o juízo do trono branco, não é a prisão de Satanás, não é a marca da besta, não é os 144 mil israelitas que vão evangelizar o mundo, não são as duas testemunhas que vão pregar em Jerusalém, não é a Nova Jerusalém, que vem do céu. O evento escatológico mais importante de todos, a coisa mais importante que vai acontecer daqui para frente, é a volta de Jesus. Escatológico significa coisa do fim, do tempo do fim. Então, o evento do tempo do fim mais importante que está para acontecer é a volta de Jesus a esta terra. Ele vai voltar nesta terra, mais especificamente na cidade de Jerusalém, essa Jerusalém que existe hoje, aquela lá, capital de Israel, lá, capital espiritual de Israel, que está lá motivo de muito conflito, muito problema. É essa cidade, aquela lá, especificamente no Monte das Oliveiras. Ele vai pôr o pé no Monte das Oliveiras, ele vai vir do céu, vai pôr o pé no Monte das Oliveiras, vai pisar no Monte das Oliveiras, vai fender o Monte das Oliveiras em duas partes, ele vai abrir no meio o monte, possivelmente para abrir um caminho até a entrada de Jesus em Jerusalém pela Porta Dourada, como está profetizado. Ele vai estabelecer o seu governo lá em Jerusalém, vai estar lá fisicamente o tempo todo, num lugar lá, provavelmente no templo de Jerusalém, que será reconstruído. E de lá ele vai governar o mundo inteiro. Ele será o rei do mundo inteiro. Ele será o soberano do mundo, lá de Jerusalém. Isso é a volta de Jesus. Ele volta com a gente, com a igreja vai ser estabelecida em todos os postos de comando do mundo, né? Não vai haver democracia mais, eleições. Pode ser que em lugares, em âmbitos pequenos possa haver, mas como é hoje, política, politicagem, democracia, voto eletrônico por papel, politicagem, propaganda política, santinho, coisas erradas acontecendo, compra de voto, isso vai acabar, isso não vai existir. Nós vamos ter na Terra a monarquia absoluta de Jesus. Não vai existir democracia, vai existir monarquia. Jesus é o rei e ele manda em tudo. E nós, igreja, vamos reinar com ele na terra. Todos os postos de comando importantes do mundo estarão ocupados por uma pessoa que crê em Jesus Cristo de verdade, portanto incorruptível, portanto bondosa, portanto justa, portanto solidária, portanto inteligente, portanto sábia. Então nós vamos ter, imagina, irmão e irmã, um mundo governado por Jesus diretamente e por pessoas que não se corrompem, não passam ninguém para trás, não traem, não são desleais, não são desonestas, não são egoístas, pensam no bem do próximo, fazem o que é justo, é correto, são bondosas, não fazem nenhuma forma de corrupção, ladruagem, não são demagogas. Imagina que paraíso vai ser. Por isso que o livro de Apocalipse fala do milênio, capítulo 20, e os profetas, né, Isaías e outros, falam do milênio como um tempo maravilhoso na terra. Será o céu na terra. Então a volta de Jesus é para trazer este céu para a terra. Vai se cumprir a oração do Pai Nosso. Como você sabe, uma das partes do Pai Nosso oramos assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita sempre nos céus. Ou seja, nós estamos pedindo na oração do Pai Nosso, todo dia, toda hora, todo mundo que ora o Pai Nosso, há 2000 anos, todo dia e toda hora está pedindo: Deus, traz o teu reino para a terra, traz o teu reino para a terra. Nós estamos cansados dessa podridão que tem no planeta, dessa maldade das pessoas, mentirada, desonestidade, corrupção, injustiça, traição, deslealdade, ingratidão, maldade de toda espécie, pecaminosidade de toda espécie, egoísmo de toda espécie, soberba, vaidade. Nós estamos cansados, já deu. E Deus vai responder essa oração, está tudo preparado, está sendo feito todo um processo. E como é que Deus vai responder essa oração? Enviando Jesus. O reino de Deus vem com Jesus, Jesus traz o reino de Deus para a terra. E aí vai ser o milênio de Cristo, depois disso o juízo final, né? A segunda guerra de Gog e Magog, o juízo final, e estabelecendo os tempos eternos. Mais maravilhoso ainda.
O milênio será maravilhoso, os tempos eternos serão mais maravilhosos ainda. Aí sim será a plenitude do céu em todo o universo. Aí sim será a glória absoluta e inefável. Até lá nós temos que ter paciência e ser firmes na fé. Então isso é a volta de Jesus. Eu quero ler com você aí, primeiro Jesus prometendo que vai voltar, né? João 14, verso 1. João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Jesus promete que vai voltar. Ele faz uma promessa aos seus discípulos. João 14, 1. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, não fique com medo no seu coração, não fique em pânico no seu coração, não fique perturbado no seu coração, não fique desorientado no seu coração. Creia em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou subir aos céus, e vou ficar no céu preparando um lugar para vocês. Na casa de meu pai. Versículo 3, e quando eu for para o céu e vos preparar lugar, eu voltarei para a terra e vos receberei e vos tomarei para mim mesmo, para que vocês fiquem sempre comigo, onde eu estou, vocês estejam sempre comigo. Então isso aqui é a promessa, ele mesmo prometeu, eu vou voltar, fica tranquilo, vou voltar. Mateus capítulo 24, verso 27. Mateus 24, 27, ele de novo, nosso Senhor, ele promete que vai voltar. Diz assim, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Promessa dele, eu vou voltar, e vou voltar numa rapidez enorme, como um relâmpago que sai de um lado do céu e vai para o outro do céu. Jesus já voltou, está aí, ele aí. Promessa dele. Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Promessa dele na parábola das 10 virgens, ele está prometendo, eu vou voltar à meia-noite. Por que ele usou esse termo meia-noite? Porque a meia-noite é um horário em que as pessoas não esperam que alguém volte, que alguém venha. É um horário que as pessoas estão dormindo. Então, é estranho que alguém volte à meia-noite. Então, nosso Senhor usou essa parábola das 10 virgens e falou isso aí. À meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo saiu ao seu encontro, dizendo, eu vou voltar na hora que que o mundo não espera. Né? É por isso que ele, em outros textos fala, eu virei como ladrão. O ladrão vai de madrugada assaltar a casa, ele não vai avisar que vai assaltar, ele não vai numa hora que todo mundo está vendo claramente, ele vai no oculto ali, né? Na hora que ninguém espera. Então ele diz, eu virei como ladrão, eu virei de maneira furtiva, vamos dizer assim, não esperada, né? Mas alguns vão saber que ele volta. Por exemplo, para nós, não é tão como ladrão, não. Nós, igreja, né? Vigilante, igreja triunfante, a igreja que persevera na fé, para nós não é tão como ladrão, não. Nós sabemos que está pertinho da meia-noite, nós estamos atentos. Nós estamos atentos, os sinais estão se cumprindo, nós sabemos que não demora muito Jesus nos buscar. E eu poderia ler muitos e muitos outros textos para você sobre a volta de Jesus. Eu vou ler mais alguns apenas, eu tenho muitos, e aqui tem muito mais do que está escrito aqui, eu já tenho muitos aqui, existe muito mais. Eu estou lendo só alguns. 2 Pedro, capítulo 3. Você lê assim, 2 Pedro 3, verso 1. Amados, esta é agora a segunda carta que eu vos escrevo. Pedro está escrevendo para os cristãos, uma segunda carta, eu estou lendo 2 Pedro, já tem a 1 Pedro, que é a primeira carta. É a segunda carta que eu vos escrevo. Em ambas as cartas, a primeira e a segunda, eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Verso 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, que é os dias que nós estamos vivendo, que antecedem a volta de Jesus, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, Jesus está falando,
um pouco antes de eu voltar, muitas pessoas vão estar escarnecendo, zombando, ridicularizando, rindo, dando gargalhada, desprezando, achando que as pessoas que falam que Jesus vai voltar à terra são uns bobos, não sabem de nada, são uns manés. De mim e de você. Vai falar que eu e você somos manés, sabemos de nada, somos bobões. A Bíblia já está dizendo isso, viu? Como a Bíblia é fantástica, né? Ela já está profetizando, olha, fica tranquilo quando você vê pessoas zombando de você porque você fala que Jesus vai voltar. Pessoas rindo de você, porque vai acontecer isso. E mais, as pessoas vão dizer assim, onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, cadê Jesus? Ele não falou que ia voltar? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E está acontecendo isso. Eu já vi várias pessoas fazerem exatamente essa zombaria. E onde está a promessa da sua vinda? Cadê Jesus? Ele falou que ia voltar, cadê ele? Não estou vendo. A Bíblia está dizendo, não desanime quando você ver zombadores questionando a volta de Jesus. Vai ser assim mesmo. Verso 8 aí do capítulo 3 de 2 Pedro. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o Senhor é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia da volta do Senhor. Olha que palavras maravilhosas, conhecedoras e consoladoras e orientadoras. Está explicando por que parece que Jesus demora. Por que parece que Jesus demora? Por quê? Porque se ele voltar agora, vai encontrar muita gente na igreja despreparado. E não vai ser arrebatado. Vai ficar aqui para passar a grande tribulação. Porque o Senhor é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça na grande tribulação, senão que todos cheguem ao arrependimento. Está falando principalmente da igreja, mas se refere ao mundo também. Tem pessoas que não estão preparadas para Jesus voltar, porque estão em pecado, estão em relaxamento, vida negligente, não tem azeite na lâmpada, são maldizentes, são invejosas, caluniadoras, são desonestas, são desleais, são infiéis, são mornos, estão em cima do muro. E se Jesus voltar, essas pessoas ficam, não sobem não vão ser arrebatadas não. Por isso que parece, mas parece que ele demora, mas vai acabar a paciência do Senhor. Nenhuma paciência é infinita, nem a de Deus, nem Deus que é perfeito e infinitamente, nem Ele tem uma paciência infinita, nem Deus tem uma paciência infinita. Toda paciência, até a de Deus, acaba. E a paciência de Deus com esse mundo, e com esses chamados crentes, meia boca, está acabando. Por isso que Jesus fala em Apocalipse, olha, decida o que você quer da vida. Você quer o pecado, então vai, enfia a cara no pecado mesmo. Mulher, então não trai como uma mulher só não, arruma umas 10 amantes uma vez. Não volta para casa mais não, fica no bordel o resto da vida. Enfia a cara no pecado. Você quer desonesto? Você quer ser desonesto, quer ser ladrão, não rouba pouco não, rouba muito. Você quer ser maldizente, não fala pouco mal não, fala muito mal. É isso que ele está falando em Apocalipse 22. Aquele que é injusto, seja mais injusto ainda. Aquele que é sujo, seja mais sujo ainda. Porém, aquele que é santo, santifique-se mais ainda, e aquele que é justo, seja mais justo ainda. Ele está falando assim, defina-se. É isso que ele está falando para mim, para você, para o mundo inteiro. Quem que você quer? Você me quer, então me queira de verdade. Se você me quer, Jesus, me queira de verdade. Anda comigo mesmo, obedece os mandamentos mesmo, fica firme comigo mesmo, prega o evangelho mesmo, seja firme na igreja mesmo, persevere na fé mesmo. Mas se você não me quer, sai fora, vai lá para o mundão, peca muito lá, enfia a cara no pecado. É isso que ele está falando, defina-se. Por quê? Porque Jesus falou para a Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, vocês não são nem frios, nem quentes,
vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, vou vomitar vocês da minha boca. Ou seja, Jesus falou, eu não aguento morno, eu não aguento a pessoa morna. Eu até aguento o pecador desvairado, porque ele pode se converter. E eu amo o santo e o justo, porque é meu de verdade. Mas o morno é aquele que fica no mais ou menos o tempo todo. Ele é crente, vai na igreja, fala de Jesus, louva a Deus, glorifica, até ora e tal, parece crente, mas está no pecado ainda, não abandona o pecado, continua no pecado. Morno, Jesus fala, eu estou enojado de você. Você me dá nojo. Eu estou falando forte, mas é isso que ele fala, não é eu que falo, é só ler a sua Bíblia. Se você está achando que eu estou exagerado, você tem a sua Bíblia, abra ela e leia. É só ler, ué. Não é eu que estou falando duro, é ele que está falando duro. Assim, porque, vou ler antes o versículo 15, Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, ou seja, o seu procedimento, a sua vida. Eu conheço a sua vida, estou vendo você. Você acha que eu não estou vendo na hora que você está pecando lá, não estou vendo? Jesus está falando, estou vendo você. Vejo a hora que você fala mentira, vejo a hora que você tem inveja, vejo a hora que você critica maldosamente, que você é ingrato, que é desleal. Estou vendo isso. E vejo a hora que você vai na igreja, posando de santo, oh, glória a Deus, aleluia. Estou vendo isso. Vejo que não és nem quente e nem frio. Quem dera fosses frio ou fosses quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, você me dá nojo, você embrulha o meu... Não te aguento, essa hipocrisia ela é insuportável. Você me quer, queira de verdade, você não me quer, vá embora, sai da igreja, vai para o mundo, enfia a cara no pecado. Mas se você quer ser crente em Jesus Cristo, seja mesmo, abandona esse pecado, sai fora desse pecado, toma uma decisão firme, eu vou seguir Jesus. É isso que nós estamos vendo o nosso Senhor falar, é isso que Pedro ensina. É o tempo do fim. Não acha que eu estou bravo com você não, irmão, irmã? Estou não. Eu só estou sendo veemente para tentar te ajudar. Eu estou falando o que Jesus fala, eu estou falando o que Pedro fala, eu estou falando o que a Bíblia fala. Para quê? Para que essas palavras fortes operem dentro de você, quebrando o jugo, lavando você, te ajudar. Eu quero te ajudar. Mesmo você que está no pecado aí, que está fazendo nada, tem esperança. Você pode se libertar da maior podridão e sujeira, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto mais pecador, mais se entregando ao Senhor, mais obra Deus faz. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira casa. Por isso, fica firme. Alguns pensavam, e ainda pensam, que Jesus somente virá quando o mundo inteiro estiver cristianizado e convertido a Ele, Jesus, pelo trabalho da igreja. Essa resposta responde à pergunta, como estará a humanidade quando vier o segundo advento? Existe uma linha de raciocínio que diz o seguinte, Jesus só vai voltar quando o mundo inteiro estiver bonzinho, cheio de pessoas santas, que creem em Cristo, as igrejas tudo cheia, tudo certinho, sem grandes pecados, tudo funcionando direitinho, não tem corrupção no governo, não tem corrupção na política, as pessoas não fazem guerra umas com as outras, as nações não brigam, os vizinhos são honestos uns com os outros, bondosos, os patrões são honestos com os seus empregados, os empregados com os seus patrões, praticamente ninguém seu cônjuge, vai estar tudo maravilhoso, porque a igreja vai fazer um excelente trabalho, vai pregar muito o evangelho, vai discipular as nações, a igreja vai instalar o reino de Deus na terra, e aí Jesus vai voltar dos céus para a igreja entregar para Jesus o reino pronto, falando assim, Senhor Jesus, nós igreja, aqui na terra, nós trabalhamos tanto, com tanto empenho, que nós conseguimos fazer o mundo inteiro se converter, e o mundo inteiro é maravilhoso, o mundo inteiro é como se fosse uma igreja só, um povo muito bondoso, cristãos de verdade, pelo trabalho da igreja, e nós agora, que o Senhor está voltando, nós vamos entregar essa obra para o Senhor pronto, o Senhor vai voltar no mundo pronto, o reino já está instalado, é só você entrar no trono e mandar. Essa posição chama-se amilenismo,
e pós-milenismo. Então, o pessoal que acredita nisso, eles chamam-se amilenistas e pós-milenistas. O amilenismo e o pós-milenismo, ele teve um grande baque por causa das duas grandes guerras mundiais do século passado, o século XX. E depois das duas grandes guerras mundiais, onde se viu claramente que o homem, por si mesmo, não consegue fazer a Terra ser um paraíso, porque eu quero te lembrar que a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aconteceram na Europa cristã. A Segunda Guerra Mundial, em especial, a Primeira também, teve como seu pivô a Alemanha. A Alemanha era o berço do protestantismo, da reforma protestante, que corrigiu os erros da Igreja Católica. Na Alemanha, tanto a Igreja Católica era forte, como a Igreja Evangélica era forte. E foi exatamente nessa nação toda cristã, né, não tinha jeito de ser mais cristão que a Alemanha, pelo menos naquilo que os olhos podem ver, é que surgiu duas guerras mundiais, é que surgiu o nazismo, é que surgiu os campos de concentração, a matança de 6 milhões de pessoas em campos de concentração, iniciaram uma guerra que matou 50 milhões de pessoas no mundo. Então, depois dessas duas grandes guerras, ficou nítido para todo mundo que a igreja não consegue, por ela mesma, trazer o reino de Deus na terra, porque se conseguisse, a Europa cristã de 2000 anos, na nação mais cristã da Europa, que era a Alemanha, ou das mais cristãs, igual a Inglaterra, por exemplo, é impossível, ali tinha que ser o foco do reino de Deus, e não foi exatamente o reino do diabo, que produziu as duas grandes guerras. Então, depois das duas grandes guerras, nós não temos mais praticamente ninguém no mundo sustentando o amilenismo e o pós-milenismo de maneira séria, de maneira que nos convence, né? Praticamente acabou. O amilenismo e o pós-milenismo praticamente perderam a força, praticamente ninguém assim, consegue sustentar o amilenismo e o pós-milenismo de uma maneira convincente. Praticamente acabou essa posição. De fato, não havia necessidade do fracasso das duas grandes guerras para se ver que esta posição, né, o amilenismo e o pós-milenismo, não é sustentável. Pois a Bíblia já ensina há muito tempo claramente contra esse entendimento, o entendimento do amilenismo e pós-milenismo. Se a pessoa ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ele vai ver que pela Bíblia o amilenismo e o pós-milenismo não se sustenta, porque a Bíblia vai mostrar que quem traz o reino de Deus para a Terra, quem instala o reino de Deus no planeta, eu estou falando em escala planetária, escala mundial, é o próprio Senhor Jesus. Só Ele consegue instalar o reino de Deus no planeta todo, na Terra toda. O máximo que a igreja consegue fazer, eu e você conseguimos fazer, o máximo que a gente consegue fazer é instalar o reino de Deus dentro de você, eu instalo em mim, você instala em você, o outro instala em você, e instalarmos uma medida do reino de Deus em volta de nós, na nossa família, no nosso local de trabalho, na nossa escola, mas o alcance não é muito grande. A igreja nunca vai conseguir instalar o reino de Deus no planeta todo, jamais, só Jesus consegue isso, e é isso que a Bíblia ensina, por isso que a Bíblia ensina que Jesus tem que voltar à terra para instalar o reino, e ele volta exatamente no momento em que a terra fracassou totalmente, ele volta na batalha do Armagedon, né, que é o grande fracasso, depois de todos os 7 anos da tribulação, ele volta no grande fracasso para trazer a solução divina. Mais ainda, caminhando para o fim, antes do segundo advento de Cristo, dele voltar à terra e pisar no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, haverá o arrebatamento da igreja. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 e 18. Então, esse evento é importante. O arrebatamento da igreja é o próximo evento escatológico previsto nas Escrituras. O mais importante evento escatológico é a volta de Jesus. Mas o próximo evento escatológico, antes da volta de Jesus, é o arrebatamento da igreja. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Até 18. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a época da vinda de Jesus, de modo algum precederemos os cristãos que já morreram, que Paulo diz dormem.
Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, Jesus desce dos céus, e os mortos em Cristo, ou seja, os cristãos que morreram, ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os cristãos vivos, os que ficarmos nesse tempo da volta de Jesus como firmes na fé, seremos ajuntados aos cristãos ressuscitados, e juntos, esse grupo todo, os cristãos ressuscitados e os cristãos firmes na fé, na época da volta de Jesus, seremos arrebatados juntos entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, na alta atmosfera, longe dos olhos da humanidade. Não é esse o momento em que todo olho verá, porque só nós o veremos nesse momento, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, isso é o arrebatamento. Antes do advento, do segundo advento de Jesus, haverá também a grande tribulação. Então, nós estamos vendo que antes de Jesus pisar na terra, em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, para instalar o reino de Deus na terra, vão acontecer dois eventos importantes. O primeiro é o arrebatamento da igreja, que eu acabei de ler. Agora eu vou ler o segundo evento escatológico importante antes da volta de Jesus, que se chama grande tribulação. Está em Mateus 24. Você lê em Mateus 24, o Senhor Jesus mesmo ensinando sobre o tempo do fim, dizendo assim, a partir do verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, ou seja, vai lá em Daniel para você entender o que eu estou falando, Jesus está dizendo, está em Daniel 9, 27. Então os que estiverem na Judéia fujam para... Isso é uma profecia específica para os judeus, por isso que ele fala os que estiverem na Judéia, porque só os judeus vão estar na Judéia, que é Israel moderno. Fujam para os montes, especificamente Jerusalém, região de Jerusalém, porque vai ser o momento que o anticristo vai cercar Jerusalém, para tomar Jerusalém, é o tempo da grande tribulação. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Isso aqui não é uma palavra para a igreja não é isso aqui é para Israel. Por isso é que tem que estar na Judéia. Só os judeus vão estar na Judéia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por que Jesus cita o sábado? Porque é para Israel, só Israel guarda o sábado, como mandamento, como obrigação. A igreja não precisa guardar o sábado como obrigação. Por isso que não é a igreja aqui, é Israel. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então o termo grande tribulação foi cunhado por Jesus, é ele que deu esse nome. Como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido e nem jamais haverá. Então esse é o segundo grande evento antes da volta de Jesus, chamado grande tribulação. Então vem a pergunta. O arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação? Ou, falando de outra maneira, a igreja vai passar pela grande tribulação ou não vai passar pela grande tribulação? A resposta é, não vamos passar. Nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, vamos falar aqui de 4 certezas que a gente tem. Primeiro, Jesus voltará. Segundo, ele vem para instalar o reino de Deus na terra. Enquanto isso, nós temos que perseverar na fé, obedecendo os mandamentos de Jesus e instalando o reino dentro de nós e ao redor próximo de nós. Terceira certeza, haverá o arrebatamento da igreja. Quarta certeza, haverá a grande tribulação para o mundo. Então, são 4 certezas que nós temos. Jesus volta, ele instala o reino de Deus na terra, a igreja será arrebatada e haverá grande tribulação. E aí, sobre essas 4 certezas, vem a pergunta, que eu já fiz e torno a fazer. Qual a relação entre o arrebatamento e a grande tribulação? O arrebatamento, ele vem antes da grande tribulação. Vamos ver isso em Apocalipse? Apocalipse capítulo 3, carta à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja do tempo do fim. Apocalipse 3, versículo 10.
Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro é a grande tribulação. E Jesus fala para a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja que é equivalente a 5 virgens que tinham azeite na lâmpada. Porque guardaste a palavra da esperança, ou seja, vocês foram crentes que perseveraram na fé, mesmo no meio da crise, da pandemia, do desânimo, do escândalo, dos falsos profetas, da enganação, mesmo tendo decepção na igreja, frustração, tendo sido traídos, tendo sido prejudicados, mesmo num mundo confuso, mesmo parecendo que Jesus estava demorando, mesmo passando por crise, mesmo passando por perdas de toda espécie, mesmo assim vocês perseveraram. Por causa disso, porque vocês perseveraram, eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês, eu vou livrar vocês da grande tribulação. A palavra que está aqui em Apocalipse 3:10 é: também eu te guardarei da hora da provação. Quando você vai no grego de Apocalipse e vê que palavra o Espírito Santo orientou ali o escritor João a escrever, para que os nossos tradutores em português, para português, traduzissem por da. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, abre aí que é importante. Principalmente se você usar a versão de Almeida, revista e atualizada, ele é assim. Também eu te guardarei da hora da aprovação. Não está escrito também eu te guardarei na hora da aprovação. Essa diferença pequenininha é importantíssima. Porque o tradutor, ele traduziu a palavra grega ek. A palavra da é a palavra grega ek. Ek, em grego, significa tirar de dentro e pôr para fora. Não deixar o objeto ficar numa situação de risco, tirando a pessoa, o objeto, seja a pessoa o que for, da situação de risco, tirando de dentro da situação de risco e pondo para fora dela. Ek, em grego, não pode ser usado a não ser exclusivamente nesse contexto em que o objeto, no caso aqui as pessoas, os crentes fiéis, eles vão ser tirados de dentro da grande provação e colocados para fora dela. Isso só é possível pelo arrebatamento. Jesus não está dizendo assim, não, vocês vão passar pela grande tribulação e eu vou proteger vocês dentro dela. Não é possível. O grego não permite isso. O grego, ele diz, se a gente pudesse ler em grego, né, nós estaríamos vendo claramente que Jesus está dizendo assim, vou traduzir como seria entendido por uma pessoa que lê grego. Também eu te guardarei, te protegerei, te livrarei da grande tribulação, tirando você da grande tribulação e pondo você fora dela. A grande tribulação não vai te alcançar porque você vai estar fora dela. Outro argumento fortíssimo, tem muitos argumentos, dezenas de argumentos. Temos textos bíblicos mostrando que a gente não vai passar. Né? Inclusive o entendimento do contexto bíblico todo. O livro de Apocalipse não tem igreja entre o capítulo 4 e o capítulo 18, porque a igreja é arrebatada em Apocalipse 4:1, e ela só volta em Apocalipse 19:7, na volta de Jesus. Né? Então esse também é outro argumento, outra prova bíblica. Existem mais provas bíblicas. A Bíblia diz que Deus sabe livrar o justo do sofrimento. Né? E ali é livrar no sentido de tirar a gente do sofrimento. Então a resposta que a gente dá diante dessas 4 certezas, né? Jesus voltará, Ele vai instalar o reino de Deus na terra, nós vamos ser arrebatados e haverá grande tribulação. A gente dá a seguinte resposta: a grande tribulação será depois do arrebatamento. O arrebatamento é antes da grande tribulação. E nós, igreja fiel, a igreja fiel que persevera na fé, ela será livrada da grande tribulação, será arrebatada antes dessa grande tribulação que vai vir sobre o mundo. Nós estamos no princípio das dores. Se você lê Mateus, eu só li uma parte do
do capítulo 24 de Mateus, mas se você ler o capítulo 24 todo e o 25, Mateus 24 e 25, esses dois capítulos, Mateus 24 e Mateus 25, são os dois capítulos mais extensos da Bíblia em que Jesus mesmo ensina sobre o tempo do fim, né? É o chamado sermão profético de Jesus sobre o tempo do fim. Tem nos outros evangelhos também alguma coisa, mas em Mateus é o mais completo, o mais longo. O mais longo, né? Completo, talvez tenha alguma coisa em Lucas que ajuda a entender, mas Mateus é o mais longo discurso de Jesus sobre o fim dos tempos. E em Mateus 24, 8, Jesus diz: porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, o princípio das dores é o tempo que a gente está vivendo hoje. A igreja, ela experimenta o comecinho do princípio das dores. É por isso que a gente está enfrentando essa pandemia, a crise financeira, muitos e muitos problemas. A gente está começando, só o comecinho, mas nós não vamos experimentar nada além desse comecinho. Nós vamos passar só por esse comecinho, comecinho mesmo. Nós não vamos passar pelo tempo pior. Logo, logo nós vamos ser arrebatados, vamos ser tirados desse mundo mau, e aí aqui embaixo é que tudo que está escrito dentro do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 18 é o que vai acontecer. Se você estiver lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1 é hoje, capítulo 2 é hoje, capítulo 3 é hoje. Chega no capítulo 4, não é hoje mais, é o futuro, e nós não vamos estar aqui mais, porque no capítulo 4 de Apocalipse nós já estamos arrebatados. E tudo que você vai ler em Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, 6, até o 18, onde está toda a grande desgraça de Apocalipse, está nesses capítulos aí, do 4 ao 18. Nada disso os crentes fiéis vão passar, nada daquilo. Nada daquilo. Muitas pessoas vão se converter lá dentro, sim, muitas pessoas vão se converter, o evangelho vai ser intensamente pregado dentro da grande tribulação, mas não por nós vamos estar no céu. Aqui vai estar os 144 mil israelitas pregando o evangelho, as 2 testemunhas, muita gente vai se converter aqui durante a grande tribulação, muita gente que hoje está fraca na fé, vai se firmar na fé lá dentro, porque vai ver que é verdade, né, a Bíblia é verdadeira, muita gente que hoje está levando o evangelho de maneira relaxada, vai levar um susto, porque vai ver que não subiu, e aí vai querer levar a sério, porque não quer perder a salvação. Então, por isso que vai ter muita gente se convertendo. Você vai ver que de Apocalipse 4, Apocalipse 18, tem muita gente se convertendo. É uma multidão de pessoas se convertendo, uma multidão inumerável de pessoas se convertendo. Vai ter uma grande colheita na grande tribulação. É a grande colheita, né? Vai ser na grande tribulação, mas não por nós. Serão pelos 144 mil israelitas que vão se levantar para pregar o evangelho, e pelas pessoas que se converterem lá dentro. E isso tudo que você vai ler é de Apocalipse, né, de capítulo 4 ao 18, é para a gente saber como que a gente tem que agora ficar intenso na pregação do evangelho para tirar o pessoal o máximo possível daquele tempo. Se alguém tiver que passar, né, que seja assim. E você vê que ao começar o capítulo 19, nós voltamos para a terra, tem o capítulo 20 que é o milênio, 21 o juízo do trono grande branco, do grande trono branco, juízo final, volta de Jerusalém, a cidade de Jerusalém vem dos céus, vem dos céus para a terra, e depois Apocalipse termina dizendo para a gente ficar firme e que a gente é bem-aventurado em ler o livro de Apocalipse. E termina dizendo: ora, vem Senhor Jesus, o Espírito Santo e a noiva, que é a igreja, clamam e falam: ora vem Senhor Jesus. É o que nós falamos agora. Ora vem Senhor Jesus. Vamos orar? Pai Santo e Pai Nosso, sempre que nós temos contato com a Tua Palavra, nós somos sacudidos, mexidos por dentro, animados, fortalecidos, lavados, não é diferente agora. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos faça uma tocha acesa do Evangelho, animados, animadas, firmes, perseverantes, o Espírito Santo que em nós habita, Ele mesmo, leve à frente a boa obra que Deus começou, para que nós sejamos apresentados naquele dia do encontro com o Senhor Jesus no arrebatamento, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito, para que o Senhor Jesus se alegre conosco e nós com Ele. Nós oramos assim com fé, agradecidos em concordância, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.